Boa tarde, bem-vindos a mais uma Conversa com Serralves, iniciativa que decorre diariamente às 18 horas e que hoje tem como tema o mundo depois da queda do Muro de Berlim. Os nossos convidados são ambos juristas de formação e detentores de um vasto currículo, de que eu destacarei apenas os seguintes aspectos. O Sr. João Soares é editor literário e político, foi advogado, mas dos diversas funções políticas que desempenhou, eu referiria o facto de ter sido deputado à Assembleia da República e ao Parlamento Europeu pelo Partido Socialista, partido que é militante desde a sua fundação. Foi presidente da Câmara Municipal de Lisboa e ministro da Cultura. Entre as responsabilidades que tem assumido, refira-se à presidência da OSCE, a Organização para a Segurança e Cooperação da Europa. É autor de várias obras. O Sr. António Tavares é professor universitário, doutor em Ciência Política, Cidadania e Relações Internacionais, é coordenador da licenciatura em Ciência Política e Estudos Eleitorais da Universidade Lusófona do Porto e auditor de Defesa Nacional. No âmbito da intervenção política que tem desenvolvido, foi deputado à Assembleia da República pelo Partido Social Democrata. Tem desempenhado vários cargos e responsabilidades em diferentes entidades, sendo atualmente, e a título de exemplo, provedor da Santa Casa de Misericórdia do Porto. É também autor de várias obras. Ambos, muito obrigado, em nome da Fundação de Serralves, e a quem passo a palavra para esta nossa conversa. Muito obrigado. Ou vossa conversa. Muito obrigado. Obrigado. Bem, muito boa tarde. Eu quero começar por agradecer à Sra. Ana Pinho este convite que me honra imenso e que me dá também um imenso prazer. Eu tenho uma profunda admiração pelo trabalho que a Fundação de Serralves tem vindo a fazer sob a direção da Dra. Ana Pinho e quero sublinhá-lo aqui logo de início, ao mesmo tempo que exprimo esta minha gratidão por este convite. É um convite particularmente interessante. Também tenho uma profunda admiração por Dr. António Tavares, que conheço há muitos anos, foi-me apresentado por um amigo comum, que é o engenheiro Adélio Gomes, e desde então fiquei com uma profunda admiração pelo trabalho que tem estado a fazer à frente da Santa Casa da Misericórdia do Porto e também como académico. Já estive a convite dele, tive essa honra também de estar numa das universidades do Porto a que está ligado. E não somos propriamente companheiros políticos de partido, mas penso que temos um grande respeito um pelo outro e acho que este tema atrevo-me a cometer a imodéstia de dizer que é particularmente indicado para uma dupla como o Dr. António Tavares e eu próprio, porque ambos tivemos algum contacto com este universo que vamos falar, que é o universo do ante e do pós-queda do Muro de Berlim, o universo ex-soviético da Europa e do que representou e do que essa herança representa para a Europa em que vivemos e para o futuro da Europa e do mundo. A minha ligação com este universo faz-se não por via ideológica, nunca pertenci às comunistas, qualquer que fosse como que tivessem, ao contrário, por exemplo, do que aconteceu com os meus pais. O meu pai foi membro do Partido Comunista quando jovem, e a minha mãe não foi membro do Partido Comunista, mas teve muitas simpatias pelo Partido Comunista. Tive e tenho muitos amigos que são comunistas e que se revêem naquilo que foram vários modelos do comunismo na Europa e no mundo. Eu tenho, aliás, quero dizê-lo, a partir de uma posição de grande divergência de sempre, tenho também, ao mesmo tempo, um grande respeito pelo que aquilo representou do ponto de vista histórico e, sobretudo, pelo envolvimento de muita gente profundamente convicta em torno daquela ideia que há que admitir que, no plano teórico, é uma ideia particularmente interessante, estimulante e generosa, senão não teria conseguido o sucesso que teve em termos de seguidores um pouco por todo o mundo. Agora, há que reconhecer que aquele universo, com a queda do Muro de Berlim, e é portanto daí que partimos, e com o colapso do Império Soviético, com o desagregar daquilo que era a União Soviética, se desagregou largamente. E hoje deixou de haver aquele equilíbrio de poderes que
a existência dos dois blocos representou até ao final dos anos 80 e início dos anos 90. A minha ligação com este universo faz-se a partir do meu envolvimento enquanto parlamentar na Assembleia Parlamentar da Organização de Segurança e Cooperação Europeia e na possibilidade que tive de visitar a esmagadora maioria dos países que fizeram parte da União Soviética em termos territoriais e mesmo os países que, não tendo feito parte do território formal da União Soviética, eram países muito controlados pela influência que tinha a União Soviética, alguns dos quais, aliás, já estão hoje como membros da União Europeia, como é o caso da Hungria, da Polónia, e exceções em relação a este universo. Eu acho que nós portugueses temos olhado mal para esta questão e para este universo e valia a pena darmos um pouco mais de atenção. Lembro, por exemplo, do deslumbramento com que viu o Dr. António Tavares e outros, então ainda mais jovens portugueses, irem à Checoslováquia do Václav Havel manifestar a sua solidariedade com o Václav Havel e ter um gesto concreto de solidariedade que se traduziu numa série de iniciativas. Eu não estive lá nessa altura, mas lembro que a minha querida irmã lá esteve e os acompanhou nessa iniciativa, que foi uma iniciativa muitíssimo interessante e que marcou esse tempo, com pessoas que depois tiveram trajetórias políticas completamente diferentes. Eu devo dizer que aquele universo me fascina porque, ao mesmo tempo, há ali um domínio da ciência e um domínio da inteligência e uma base cultural que é absolutamente excepcional, que às vezes não encontramos paralelo em países do Ocidente. Eu já falei disto algumas vezes com a doutora Ana Pinho, quer dizer, não há nenhuma capital de nenhum país que tenha feito parte da União Soviética ou que tenha estado próximo, onde não haja, pelo menos, um belíssimo teatro de ópera, onde não haja uma escola de artes visuais, onde não haja escolas de pintura, etc., com as limitações que, evidentemente, existiam às liberdades desse país, e onde não haja um trabalho cultural muitíssimo interessante. Nós vimos como é que, a seguir à queda do muro, muitas centenas de músicos vieram trabalhar para orquestras ocidentais e tinham uma preparação ao nível do melhor que havia nos países ocidentais. Por outro lado, também temos que reconhecer que aquilo, de um certo ponto de vista, representou, no plano geoestratégico, um contraponto e um equilíbrio àquilo que eram os países ocidentais dominados numa lógica estritamente capitalista, se quiserem a forma mais simples. O drama agora é que a maior parte daqueles países, a começar pela própria Rússia, se converteram, ou quase sem exceções, talvez a única exceção que eu também conheço razoavelmente é a Bielorrússia, que ficou como o mal da fita, mas não é muito diferente da esmagadora maioria dos outros. Aqueles países, apesar de tudo, e aquele bloco, representavam um contraponto que, apesar de tudo, moderou um pouco o Ocidente e as grandes potências no Ocidente disputavam a liderança com a União Soviética, nomeadamente os Estados Unidos da América. E isso também causou alguns desequilíbrios com os quais ainda me parece que não sabemos viver, porque do outro lado há que reconhecer, eu não conheci o Putin, o presidente Putin, nem o Medvedev, mas conheci bastante bem o ministro dos Negócios Estrangeiros Lavrov, que é um veterano, tem seguramente mais de 10 anos como ministro dos Negócios Estrangeiros, é um dos homens mais experientes, seguramente ao nível da profissão que exerce, é um homem muitíssimo qualificado, é um homem muito inteligente, muitíssimo culto, com um grande sentido de humor, que evidentemente não fala nenhuma, em público não fala nenhuma língua que não seja o russo, portanto para mim é completamente imperceptível, presumo que a maioria das pessoas que estão a assistir, mas com uma experiência e uma qualificação absolutamente excepcionais. Portanto, há aqui também algumas coisas que têm que ser tidas em conta. Agora, de facto, há outros planos onde eu lembro que há muitos anos, quando eu tinha essas responsabilidades no quadro da Assembleia Parlamentar da OSCE, a Geórgia, reparem, eu peso as palavras, a Geórgia, dirigida por um poder que tinha saído de eleições democráticas, é um dos poucos países que faziam parte do território da União Soviética, onde houve transição de poder por via eleitoral e não por via de golpes armados ou de força. A Geórgia lançou-se numa guerra contra a Rússia, não a 7 de
É uma pequena região que sempre foi independente, mas teoricamente fazia parte da Geórgia. Isso levou a que a Rússia respondesse. A Rússia, com o presidente, então era presidente Medvedev, mas com o Putin como primeiro-ministro todo-poderoso e obviamente desencadeou uma ofensiva militar e a Geórgia, depois a certa altura, os georgianos não sabiam bem onde é que se iam meter, estavam convencidos que os russos chegavam a Tbilisi. Agora, a verdade é esta, há ali equilíbrios que são difíceis de fazer e tem que ver também com outras coisas que se passaram no quadro internacional. A Geórgia e a Ucrânia, que é outro dos países da antiga União Soviética, onde houve, apesar de tudo, transição política sem sangue e sem violência, são os únicos que podem, para além, evidentemente, dos três países bálticos, os pequenos países bálticos, que são a Estónia, a Letónia e a Lituânia, que hoje fazem parte da União Europeia, são os únicos que têm um quadro razoavelmente democrático. Não completamente democrático, mas que se aproxima de um quadro democrático minimamente aceitável. Bem, são justamente aqueles onde tem havido mais conflitos. E, portanto, é neste universo que nós temos que ponderar aquilo que é a influência de cada um de nós. Há uma outra coisa que eu queria dizer para terminar, e já devo estar a gastar tempo demais, é que, para uma intervenção inicial, é que o Ocidente lidou sempre muito mal com este livro. Muito mal com este universo. E, no fundo, o sentimento que eu tenho, tendo visto isto dos dois lados, estive muitas vezes em Moscou com alguns quadros, presidentes do Parlamento e o Lavrov, é que, quer de um lado, quer do outro, e estou a falar sobretudo dos Estados Unidos, mas também em alguns países ocidentais, não se sabe nunca bem qual é a fronteira entre ter respeito e ter medo. E não se sabe muito bem o que é que os poderes de um lado e do outro querem. Se é que se tenha medo ou se tenha respeito. Eu tenho um profundo respeito. Tenho um profundo respeito pela cultura, pelo património cultural, pela formação e pela base de educação que aquele universo deixou. No plano económico, era isso que eu ia dizer. E para terminar, eu lembro-me que o último governador britânico de Hong Kong, que foi também comissário europeu, que se chamava, agora não me ocorre o nome dele, mas é um homem Chris Patten. Chris Patten, deu uma vez uma entrevista quando foi dessa guerra da Geórgia, entre a Rússia e a Geórgia, para dizer, não se preocupem tanto com a Rússia, porque havia aqueles fantasmas, depois caímos sempre nos fantasmas da Guerra Fria, que são os mais cómodos, não obrigam a pensar, e de um lado estão os bons, do outro lado estão os maus. Nós estamos sempre do lado dos bons, seja qual for o lado de onde estamos. Mas o Chris Patten dizia, olha, eu e a minha mulher somos ambos britânicos, mas gostamos muito do sul da França, comprámos uma casa no sul da França. Isso foi numa entrevista que ele deu em Portugal, salvo erro à Teresa de Sousa no Público. E ele dizia uma coisa que é arrasadora para a economia russa, e eu também senti isso. E para a economia toda, quase toda a ex-União Soviética, em termos de território da União Soviética. Há exceções, mas poucas. Que é, nós decidimos, e eu é que tratei de arranjar a casa. Posso-vos dizer uma coisa, e ele até fazia uma cortesia para nós. Comprei têxteis portugueses e comprei alguma cerâmica portuguesa, mas as máquinas de lavar são alemãs, a máquina do café é sueca ou italiana, não comprei nada russo, porque não havia nada que eles pudessem oferecer. E, de facto, nesse plano, a começar pelos automóveis, que são um símbolo do tempo em que nós vivemos, eles não conseguiram ainda produzir nada. E, no entanto, têm uma base espacial, que não está em território dele, essa questão, enfim. Bem, eu deixava isto como um primeiro contributo para, mais uma vez, agradecendo muito ao Dr. Rui Costa, à doutora Diana Cruz e, sobretudo, à doutora Ana Pinho e ao Dr. António Tavares, que tem paciência para estar a falar destas coisas comigo. Muito obrigado, Dr. João Soares. Eu queria, obviamente, em primeiro lugar, também cumprimentar a doutora Ana Pinho e felicitá-la por estas iniciativas neste tempo tão difícil que é o tempo do confinamento e, portanto, mantendo sempre a bandeira de Serralves na liderança das temáticas não só culturais, mas também todas aquelas que impactam na nossa vida social, e por isso muito obrigado por este convite. Obviamente também ao Rui Costa e à Diana pelo apoio e pelo suporte que nos deram, e depois para dizer claramente que para mim é um prazer muito grande estar aqui com o meu amigo João Soares,
Dr. João Soares, a falar de uma temática que nos une em várias dimensões e que, acima de tudo, também eleva ao elevado respeito que tenho por ele, pelo seu pensamento, pela estrutura daquilo que sempre sabe dizer e a importância que isto é das questões da política para a política externa, para a geopolítica e para a geoestratégia. Porque falar do leste e falar da Europa do leste, efetivamente temos aqui alguns aspectos que nos unem de uma forma muito significativa, mas significa também, e permita-me que eu faça isto, começar logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, com a Guerra Fria, portanto 1945, e virmos um pouco até à queda do muro de Berlim, em 89, e ver como é que tudo isso também, curiosamente, o leste condicionou a nossa política portuguesa de uma forma muito clara e nos levou também a aproximarmos alguns desses Estados que hoje fazem parte da União Europeia. E é exatamente de uma lógica da palavra da Europa que nós partimos para aquilo que o Dr. João Soares salientava, a desconfiança entre um lado e o outro lado. Há claramente uma dimensão e uma matriz europeia na cultura russa e de todos os Estados que vêm até à Alemanha e depois entram pelo resto do Ocidente, Europa Ocidental, mas há também, como ele disse, a falta de tecnologia e há, acima de tudo, a falta de uma cultura democrática. Eu acho que foi a falta de cultura democrática que acaba por impactar muito nas opções estratégicas. Há um bocado falava-se do ministro Lavrov, e eu acho que o ministro Lavrov já entrou para a galeria ao lado do Gromyko, porque tem já muita solidez, muito tempo, e tem uma leitura muito concreta que recentemente o alto representante da União Europeia sentiu na pele, o Sr. José Borrell, em Moscou, a maneira algo pouco diplomática como o Sr. Lavrov se referiu à União Europeia, esse grande gigante político, mas que tem pés de barro. E isto tem-se refletido muito ao longo desta dinâmica. Nós aqui em Portugal, há um bocado o Dr. João Soares falava da questão da minha ligação à questão da República da Checoslováquia e do Václav Havel, já lá irei, mas também gostava de referir que houve claramente uma importância grande desta política dos dois blocos, Estados Unidos e União Soviética, alinhamentos de blocos da Guerra Fria que impactou em Portugal, impactou de uma forma clara no período que vai exatamente quando se levanta o muro de Berlim em 61, a sequência daquela tal cortina de ferro que o Churchill falava, que estava a começar-se a erguer na Europa, materializou-se ali e teve impacto na política portuguesa, nomeadamente naquilo que ficou conhecido como a história da guerra do ultramar ou a guerra colonial, que depois passa por 1974, pelo 25 de Abril, pelo aquilo que o Samuel Huntington chamou a terceira vaga da democratização, portanto, das democracias em Portugal, em Espanha, na Grécia, portanto, e esta adesão à ideia europeia em 1986, eu acho que são muito importantes para depois aquilo que é a maneira como Portugal conseguiu, de certa maneira, fazer a ponte entre um bloco ocidental e o bloco do leste. Eu acho que isso foi muito também por causa da nossa aproximação que tivemos aqui em 74, 75, a muitas daqueles países que então viviam debaixo de uma organização pró-soviética e que depois nós conseguimos compreender de uma maneira muito interessante, e o Dr. João Soares há um bocado falou, e efetivamente, quando nós estávamos ali na primavera, ou no verão de 1989, em que se falava muito de Lech Walesa, que se falava muito do movimento da solidariedade na Polónia, nós, em um conjunto de jovens que pertencíamos na altura a várias instituições de juventude, quer profissionais, quer políticas em Portugal, decidimos ir a Praga em finais de 89
com uma ideia que nós pensávamos na altura que era possível, que era falar com Dubček, que era na altura o dissidente mais famoso, mais conhecido, e que estaria muito envolvido naquilo que ficou conhecido como a Revolução de Veludo, mas quando lá chegamos compreendemos que não era ele, afinal era um dramaturgo, alguém que tinha preocupações culturais, que tinha assinado a famosa Carta 77 e que se chamava Václav Havel. E é nesse episódio que eu vou com o pai do João, com o Dr. Mário Soares, então nosso Presidente da República, que numa forma extremamente entusiástica, nos apoiou e conseguimos que o Presidente da República de Portugal estivesse em Praga naqueles finais do ano, estávamos ali entre o Natal e o Ano Novo de 1989, muito frio, e o Dr. Mário Soares estava em Praga comigo, na altura, com o José Lamego, com a Isabel Soares, a sua filha, também com o Álvaro Beleza, para assistirmos à tomada de posse do Presidente Havel. E lembro perfeitamente que na manhã da tomada de posse fomos interrompidos por um assessor do Sr. Havel, que nos dizia, afinal, o Presidente português não vai poder ir à conferência, à tomada de posse, porque os embaixadores americano e russo, soviético na altura, vão faltar à cerimónia se o Presidente português for, porque é o único chefe de Estado que está aqui presente. Isso não é por eles admitido. E lembro perfeitamente que o Dr. Mário Soares disse na altura que não havia problema nenhum, que ia dar uma volta pela cidade e pediu-me a mim e aos Lamego que fôssemos até ao castelo, onde havia a cerimónia, e que tentássemos também convencer o Dubček a vir de tarde falar com ele, o Mário Soares, ao hotel, já que depois dali iríamos almoçar todos com o Václav Havel na Embaixada de Portugal, e foi assim que começou uma relação muito próxima entre a então Checoslováquia, hoje a República Checa, ficou mais do lado da República Checa, esta relação muito próxima entre Portugal e os checos, porque naquela altura aquilo que nós víamos e sentíamos é que aquele processo podia reverter. E a presença dos portugueses ali foi importante para ajudar à consolidação do início daquela democracia. Eu lembro-me do famoso episódio, por exemplo, do carro. O Václav Havel entrou no palácio para tomar de posse num carro da Renault com matrícula portuguesa. Isso foi na altura muito divulgado pela CNN, que era a única estação estrangeira que estava a cobrir os acontecimentos, e portanto nós sentimos ali esta ligação muito clara, e o sentimento democrático que na altura havia um pró-sentimento europeu. A população da então Checoslováquia estava muito cansada do resultado da invasão de Praga em 68, pelos tanques soviéticos, estavam muito cansados de todo aquele modelo, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista económico. Isso, no ponto de vista económico, era fácil a adesão à economia de mercado. Do ponto de vista político, acima de tudo, era a adesão aos princípios democráticos e aos princípios da União Europeia. E não é imponimento, provavelmente, que quer a Polónia, quer a República Checa, quer a Hungria, rapidamente entraram no bloco da União Europeia, pese embora hoje nós vemos também aqui algumas contradições, nomeadamente em frente ao respeito dos princípios de valores democráticos e do Estado de Direito e da ideia que nós temos na Europa de democracia, e também a estas teses mais populistas, que, por exemplo, na Hungria fazem o seu caminho com o Viktor Orbán, e que, em alguns casos, são também resultado da fragilidade de todo este caldo de cultura que nós temos estado a viver. Eu acho que há aqui uma alteração do posicionamento da Rússia perante a Europa, a leitura que a Rússia faz pela Europa. A Europa hoje é o único continente, a União Europeia é a única entidade que entrega sanções a toda a gente, são sanções aos russos, ontem foram aos chineses, ao Myanmar, enquanto ao mesmo tempo outras áreas políticas e outras regiões não são tão radicais na questão da imposição de sanções, quer políticas, quer económicas. E isto leva-nos aqui também
depois para uma outra questão que o Dr. João Soares aflorou, que é de que forma o pensamento político de Putin se tem estado a impor gradualmente e alterado o posicionamento da própria Rússia. É verdade que a seguir à queda da União Soviética, todo aquele mantra soviético se desfez. A comunidade de Estados independentes pouco se conseguiu afirmar do ponto de vista político, mas desde a questão da Crimeia, que a Rússia tem vindo, depois de ter encontrado a saída para o mar, e ainda recentemente o Putin celebrou os 2 anos dessa conquista em Moscovo, a Rússia tem estado a assumir o seu papel também no plano internacional. E não tem aceito, digamos assim, que a China venha disputar com os Estados Unidos a liderança do mundo, porque aqui acabamos de estar também a assistir ao desenvolvimento de práticas que nós pensávamos que provavelmente tinham acabado. As questões de espionagem estão completamente em cima da mesa, basta ver o que aconteceu em volta da eleição de Donald Trump e dos ataques que foram feitos à cibersegurança americana por parte de eventuais influências ou não nas eleições americanas, e portanto tudo isto tem vindo desde o populismo, desde das cargas emocionais que têm estado a envolver-nos, tem vindo a aumentar esta desconfiança entre o Ocidente, entre a União Europeia, vamos chamar assim, e o Ocidente da Europa e o leste europeu. Isso é mau, porque há muita gente, eu tenho contactado com muitos académicos da República Checa, da Polónia, da Hungria mesmo, que estão completamente embrenhados nos princípios democráticos e têm uma leitura da geoestratégia, da geopolítica muito próxima daquilo que são os países da NATO. E depois temos também aquilo que, e com isto preparo-me para terminar, aquilo que tem criado aqui umas grandes zonas de diferença. É a necessidade de um tampão de países estratégicos juntos à Rússia. E eu lembro que ainda há bem pouco tempo, há menos de anos atrás, a Rússia participava nas reuniões da NATO e, portanto, estava sentada num nível de diálogo mais ativo do que tem sido hoje. E acho que, sinceramente, o presidente Putin já não se preocupa muito em ser primeiro-ministro, depois presidente da República, depois outra vez primeiro-ministro, não se preocupa com isto, já não tenta sequer disfarçar. Esta alteração da Constituição russa provavelmente também vai nesse sentido. Aquilo que um autor como Joseph Nye tenta salientar, o sharp power. Não é? Nós tínhamos o hard power, o soft power e agora o sharp power, o poder perfurante que esta forma de atuar tem sobre as nossas democracias e que nos claramente enfraquece um pouco mais nos grandes debates que estão em cima da mesa, que são os debates da pós-pandemia, das alterações climáticas, dos equilíbrios demográficos, tudo isto, dos refugiados, dos ciclos de imigrações, tudo isto são novas questões que vão exigir muito dos europeus e fundamentalmente da União Europeia. Com isto, passava a palavra ao João Soares com provavelmente uma pergunta que eu fazia. Eu fiz uma vez ao Dr. Álvaro Cunhal, quando tive a oportunidade de muitas vezes falar com ele, e um dia perguntei-lhe, e fiquei sem resposta, se ele não se sentia atraído pela história. E a pergunta que eu gostava aqui de fazer ao João Soares é exatamente, lembrando aquele famoso livro do Francis Fukuyama, afinal, não foi o fim da história a queda do Muro de Berlim. Não é? E agora passava-lhe a palavra. Bem, gostei muito de ouvir e claro que não foi o fim da história. Isso é uma matéria sobre a qual já não há nenhuma espécie de controvérsia. Eu devo dizer-lhe que me revejo no essencial do que o Dr. António Tavares disse. Não estamos em desacordo em nada de essencial. Eu acho que aqui no segundo ponto tem que ver com a falta da cultura democrática. E posso dar exemplos do que, embora eu faça uma distinção em termos de países, atenção, uma coisa são os países que fizeram parte do território da antiga União Soviética, portanto, que eram União Soviética, embora fossem repúblicas ditas mais ou menos autónomas, como é o caso da Ucrânia, da Geórgia, da Bielorrússia,
todos os países da Ásia Central, eu conheço praticamente todos, e conheço de uma forma geral também as pessoas que lá têm ou tiveram responsabilidade até há pouco tempo, e os países que eram satélites da União Soviética, como é o caso da Checoslováquia, que agora se partiu em duas, como é o caso da Polónia, como é o caso da Hungria, e como é o caso da própria Alemanha Oriental, que é uma coisa de quem já ninguém fala, mas que foi de facto um caso absolutamente interessante. Foi um Estado criado de uma forma completamente artificial e que, aliás, se distinguia, como a Alemanha Ocidental se distinguia do resto dos países da Europa Ocidental, pela sua particular capacidade, que as qualidades alemãs, em termos de trabalho, organização, etc., também estavam presentes na Alemanha Oriental. Até curiosamente, no próprio funcionamento dos serviços secretos. Ainda há relativamente pouco tempo, li o livro do homem que era o responsável, que era um veterano considerado no Ocidente e no Oriente como o tipo melhor de todos, pelos serviços estrangeiros, que era um senhor chamado Marcos Bolso, um livro que se chama O Homem Sem Nome, Sem Rosto, e em que ele descreve aquilo que foi o seu trabalho, embora sem trair nenhuma das pessoas que trabalharam com ele e que não foram identificadas, e em que ele começa por fazer uma espécie de autocrítica que também é muito interessante, dizendo assim: eu tive tanto sucesso com o que fiz, que até às vezes tenho pena de ter feito algumas coisas, como ele foi o responsável pela queda do Willy Brandt. Eu fui responsável pela queda daquilo que foi o político alemão mais importante do século XX, que era o Willy Brandt. Ele meteu uma toupeira na Alemanha Ocidental, meteu dezenas, centenas de toupeiras na Alemanha Ocidental, e houve um tipo que conseguiu chegar, fazendo o seu percurso, através do SPD, e do movimento sindical, conseguiu chegar a chefe de gabinete do Willy Brandt. E era o chefe de gabinete do Willy Brandt quando foi descoberto, e o Willy Brandt teve que se demitir. Agora, eu não sou tão sharp, para utilizar a expressão e o conceito que o Dr. António Tavares usou e bem, no que diz respeito à condenação, porque eu tento sempre, e isso foi o que a minha experiência me deu, tento sempre não cair na lógica maniqueísta. Eu sei de que lado é que estou e de que lado é que estive sempre, e sei, por exemplo, o que é que nós devemos aos americanos. Se os GIs americanos não têm vindo desembarcar na Normandia e morrer nas praias da Normandia em 1944, no dia 6 de junho, provavelmente o Terceiro Reich ainda tinha durado muito mais anos. Ou se os americanos não têm vindo, no período da Guerra Fria, defender Berlim e defender aquilo que estava do outro lado da cortina de ferro, também provavelmente a cortina de ferro e o muro de Berlim estaria em cima do Atlântico. Não é isso que está em causa. Agora, é preciso olhar para as coisas sem ser numa lógica maniqueísta. Eu acho que a avaliação que faz de Lavrov, eu compreendo as razões que diz isso. O Lavrov é um grande negociador. E eu já vi ministros e embaixadores e diplomatas e políticos ocidentais dizerem coisas como essas. Dizerem coisas como essas que o Lavrov diz. Eu tenho pena é que o José Borrell, que era quem lá estava a representar a União Europeia, se tenha incluído, porque ele tinha experiência e capacidade para ter dado um murro na mesa. Eu não vou contar, porque ao meu nível, que é muito mais baixo, enquanto presidente da Assembleia Parlamentar da OSCE, a seguir à guerra entre a Geórgia e a Rússia, e quando a coisa ainda estava muito tensa, tive a oportunidade de dizer ao Lavrov, no Ministério dos Negócios Estrangeiros em Moscou, e ao homem que era o presidente do Parlamento, da Câmara Alta do Parlamento, que tem duas câmaras, é uma Câmara das Regiões, dizer coisas também muito duras, mas elas podem ser ditas com um sorriso. Às vezes dizemos as coisas mais duras com um sorriso e de uma forma que não é agressiva, e foi isso que muitos tentámos fazer e conseguimos fazer. Agora, de facto, como o doutor Tavares disse, eles não têm cultura democrática. Eu podia dar um exemplo, que é uma coisa espantosa. O homem que era o líder da bancada parlamentar russa, que era proporcional ao número de habitantes na Assembleia Parlamentar da OSCE, portanto, eles tinham quase como os americanos, tinham 20 e tal, vemos, nós portugueses só tínhamos 5 ou 6 com direito a voto, não aceitou uma eleição que era praticamente garantida, porque tinha, ele próprio nos confessou, quando o apertava, tínhamos aquilo tudo, digamos, de alguma forma organizado para que ele não tivesse nenhum revés, porque tinha apoios suficientes, mas ele não tinha confiança nesses apoios que tinham sido dados normalmente e envergonhava-se de ter menos votos que qualquer outro candidato. E isso era uma coisa que eu disse, este tipo, no fundo são 4 ou 5 gerações que nunca viveram a democracia genuína. E isso tem que ser entendido.
Isso representa uma incapacidade para algumas coisas. Agora, por outro lado, há que reconhecer que o Putin, evidentemente que o Putin tem, eu já disse isto em Moscou e disse noutros lados, quando tive a oportunidade, o Putin tem uma biografia, um currículo prático, em termos de trabalho, nomeadamente no KGB, que deve servir para quem tem criancinhas pequenas, as minhas crianças já não são tão pequenas, quando a gente quer que eles vão para a cama, pode dizer, olha, eu chamo aquele senhor que esteve na Alemanha e fez aquela... Agora, também não é só isso. O homem tem qualidades profissionais, muito grandes. Reparem, há 6 anos fui capaz de imaginar, e eu dirigi na Assembleia Parlamentar de Oeste 3 missões de observação das eleições americanas. A primeira foi eleito o presidente Barack Obama. Olha, um bom amigo do PSD, seu companheiro de partido, está agora no hospital a lutar contra o Covid, que é o atual presidente da Câmara de Viseu, o ouvido António Almeida. Esta é a minha homenagem, porque está a trabalhar uma batalha muito difícil. Estávamos ambos lá nos Estados Unidos, assistimos ao último comício do Obama. Quem é que era capaz de dizer isto há 5 ou 6 anos? Que os russos, que a inteligência russa tinha capacidade para, vamos usar uma expressão suave, mexer na sopa das eleições presidenciais americanas. E quando a gente vê o presidente Biden, que é um homem, pessoalmente, conheço algumas das pessoas que ele, nomeadamente o líder parlamentar dos democratas na Câmara dos Representantes, o Steny Hoyer, são gente muito, muito moderada, muito madura, muito firme nas convicções. Quer dizer, não é propriamente qualquer coisa que se espere que o Presidente dos Estados Unidos, embora respondendo a uma pergunta, diga que o Presidente da Rússia é um assassino. Pode arranjar uma outra maneira de dizer isso. Ora, eu ainda não encontrei uma explicação para esta soi-disant. Isso provavelmente tem que ver com os grandes jogos da geopolítica e temos que estar a dizer isso. Agora, há uma coisa que eu também me lembro, é que depois da queda do muro, o descalabro, nomeadamente do desagregar da União Soviética, que é no tempo do Gorbachev, que é curiosamente um líder russo que se tornou extremamente popular e simpático no Ocidente, é dos poucos que ainda estão vivos, e que é detestado lá dentro. Eu lembro, por exemplo, dos ucranianos que tinham por ele uma verdadeira alergia. Agora, a verdade é esta, quer dizer, nós temos que ter em conta as transformações que se verificaram ali e no pós de queda da União Soviética, com o Yeltsin e com o que se passou na União Soviética, quer dizer, ter o presidente da Rússia a desembarcar numa escala de avião a caminho das Nações Unidas na Irlanda, completamente embriagado, ao ponto de fazer uma figura absolutamente lamentável, é uma coisa que eventualmente terá feito as pessoas que tinham ainda a velha lógica da Guerra Fria sorrirem com prazer ou com gozo, se me permite a expressão, por ver, mas é um vexame para os russos todos. E o Putin, de alguma maneira, com o seu poder, que tem estas inventações que temos, redeu o sentido da honra nacional àquela gente. Por exemplo, a questão da Crimeia não vale a pena meter-nos daí, doutor António Tavares, porque a Crimeia é uma história muito mal contada. A Crimeia é uma história muito mal contada. E repare, eu só digo isto já disse em Kiev e disse noutros sítios, nomeadamente em missões da Assembleia Parlamentar da OSCE. A Crimeia foi tomada pelos russos, porque já tinha uma maioria russa, quando tinha 2 bases navais, 2 ou 3 bases aéreas, não sei dizer o número exato, mas as bases navais eram 2. E 5, 6, 7 quartéis de tropas ucranianas sem, não é? É sem um tiro e sem sequer alguém morrer de ataque cardíaco, quanto mais de tiro de bala. Eu disse isto em Kiev, eu disse, vocês não me venham contar essa história, porque isto não é possível. Quer dizer, a Crimeia é qualquer coisa que no tempo da liderança soviética do Khrushchev, que era ucraniano, ele decidiu numa noite, isto foi numa noite, provavelmente com vodka, ou dizem que a mulher dele fazia anos, também era ucraniana, ele decidiu atribuir a responsabilidade pela gestão da Crimeia à República Socialista da Ucrânia. No fundo era tudo a mesma coisa.
não é? Fazia parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E foi assim que a Crimeia passou a ser ucraniana. A Rússia, evidentemente, que fez um passo que é, do ponto de vista, pode ser condenado, a alteração das fronteiras, etc. Mas reconquistou território que era sentido como território russo. Eu não sou nada complacente com estas coisas. Devo dizer-lhe, por exemplo, dou-lhe outro exemplo, coisas que eu vivi em direto, que é um absurdo que nós, ocidentais, ajudámos a criar na antiga República Socialista de Jugoslávia. Também se desagregou completamente. Que é uma coisa que se chama Kosovo, que, infelizmente, nós reconhecemos, não reconhecemos logo, e ainda bem que não reconhecemos, mas depois reconhecemos como um Estado soberano, quando não é um Kosovo. É uma coisa completamente diferente, já lá estive várias vezes, aqui é absolutamente lamentável. Os russos dessa altura, e o Lavrov em particular, e provavelmente o Putin, não me lembro, mas o Lavrov condenou a criação de um Estado naquelas circunstâncias, que significava uma machadada no único país que ainda restava da antiga Jugoslávia, que é a Sérvia. É o país mais pesado, se quiserem, do ponto de vista populacional, em termos territoriais e recursos naturais. Quer dizer, o Kosovo e também depois a independência de Montenegro, mas que é noutro contexto. E aí abriu a porta para o que se veio a passar. E foi, no fundo, o que a Rússia consolidou com o reconhecimento da Ossétia do Sul e da Abcásia, depois que nunca tinham estatuto e cometeu o erro. E eu disse-lhes a eles, nessa altura, quando há bocado estava a referir uma conversa com o Grislow e com o Lavrov, eu disse, olha, o meu país, que é um pequeno país, que é Portugal, mas que é um país muito antigo, tem as mesmas fronteiras desde há 8 séculos, fala a mesma língua, com a mesma religião dominante e tem vivido em paz com os seus vizinhos há muitos séculos. E nós não somos favoráveis à criação de novas fronteiras. Agora, quem deu o primeiro exemplo foi justamente o Ocidente. Foi justamente o Ocidente. E há que reconhecer que eles nessa matéria também têm traumas. Isto não significa, evidentemente, desculpar alguns atropelos gravíssimos que têm sido cometidos. Agora, eu acho que ali há também uma outra questão que tem que ser ponderada, eventualmente com mais tempo, que é a questão da comparação entre a forma como dois regimes que à partida têm grandes semelhanças, apesar de terem entrado em divergência nos anos 60 muito sérias, que são a China e a União Soviética, evoluíram cada um do seu lado. Porque o exemplo da fragmentação da Rússia, num conjunto de países que provavelmente ainda não terminou, porque há novas conflitualidades, ou há conflitualidades que estavam em conflitos ditos congelados. Ainda há relativamente pouco tempo, isso passou completamente despercebido. No meio da crise do Covid, tivemos um conflito armado muito sério, e era um conflito dito congelado, onde havia um sniper uma vez por ano de um lado, um sniper do outro lado, e matavam um ou matavam outro de cada lado, entre a Arménia e o Azerbaijão, são dois países importantes no Cáucaso do Sul. O Azerbaijão, que tinha sido expoliado à altura da independência da União Soviética de uma parte do seu território, que é o chamado Nagorno-Karabakh. É uma coisa onde não há recursos naturais nenhuns que justifiquem aquilo, não há, é uma coisa só de brio nacional dos dois lados, mas onde havia população arménia e havia também muita população azéria. E como a Arménia, a seguir à independência, tinha mais condições militares e financeiras, avançou e tomou parte do território. E o Azerbaijão teve que aceitar. E ficou com uma série de refugiados que foram integrados, porque o Azerbaijão tornou-se um país extremamente rico, tem petróleo, tem gás natural, etc. E tem um regime muito mais autoritário, que também conheço bem, e conheço os personagens, incluindo o Aliyev, que aliás é curioso, porque em alguns casos há regimes que formalmente são regimes progressistas, mas que são já monarquias hereditárias. E o Azerbaijão é um desses casos, que é dirigido pelo Sr. Aliyev, que eu conheci pessoalmente, que é filho do Sr. Aliyev, que era o membro do Bureau Político do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética, que tutelava politicamente o KGB. Uma coisa pequena. É ele
declara a independência depois do início dos anos 90. E é ele que fica como presidente até adoecer e passar o poder ao seu filho. Aliás, lá está. Pois, isto deu origem agora a um conflito. E a Rússia, o papel que a Rússia tem naquilo também é um papel muitíssimo curioso, porque eu também não me passo a cabeça, não sou um expert. Quer dizer, nós temos aqui 2 ou 3 pessoas em Portugal que conhecem aquilo a sério. Uma é o Zé Pacheco Pereira, que faz parte da administração e da equipa da doutora Ana Pinho e da administração de Salves, e isso é muito importante. É uma das poucas pessoas, por razões que são compreensíveis e académicas, e até percurso pessoal, tem estudado a antiga União Soviética, uma parte dos arquivos, etc. E outra é o José Milhazes. José Milhazes, que é jornalista e que lá viveu durante muitos anos e que tem a vantagem de dominar a língua. Ora, eu ainda não encontrei uma explicação, por exemplo, para a forma como este conflito, que agora foi um conflito muito sério, teve umas centenas de mortos, e em que o Azerbaijão reconquistou uma parte do território que era dominado pelos arménios, embora com um estatuto, a sua adesão autónoma, do Nagorno-Karabakh. Eu não percebi o sentido disto. Depois, de facto, são os russos e é Putin, uma ausência completa do Ocidente. Pensei que ainda foi na fase terminal do mandato do Trump, do presidente Trump, mas quer dizer, o Ocidente não disse nada, a Europa não disse nada. Eu sou como o doutor António Tavares, um entusiasta da Europa, mas a Europa normalmente não diz nada. Não disse nada quando se desagregou a Jugoslávia, não diz nada nos grandes conflitos e não tem uma palavra. E devia ter. E depois, claro, as coisas acabam por ser como são. Agora, a verdade é esta, quer dizer, tem que se tentar, eu acho que a nossa aproximação deve ser, nós, ainda por cima nunca tivemos proximidade ideológica com aquilo, nem de um lado nem do outro. Temos que ter uma lógica que não é maniqueísta. O maniqueísmo e as velhas soluções da Guerra Fria não podem responder a problemas que são problemas diferentes. Eu estava a dizer, e há bocado, e termino por aqui esta segunda fase, a diferença entre a abordagem que a Rússia e a China fazem aos problemas e aos conflitos é uma coisa absolutamente fascinante. Eu sigo com muito interesse e vou lendo o que posso. Os portugueses, aliás, têm o Diário do Povo, que é o principal jornal online, editado em português de Portugal, não é português do Brasil, não é a versão brasileira. E é muito interessante lá ir todos os dias e perceber o que é que eles noticiam e a forma como aquilo que, do ponto de vista económico, a China é hoje uma realidade que não pode ser tratada como qualquer coisa. E nesse plano contrasta muito com o que foi a antiga União Soviética, com a generalidade daqueles países e com o conjunto. Isso também constitui um desafio que a experiência do relacionamento com a União Soviética não nos está a ajudar a encontrar. Espero que a mudança entre o desequilíbrio do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a atual equipa de Biden, Joe Biden, isso nos permita dar uma reviravolta muito significativa nisso, porque eu acho que o mundo precisa disso. É bom, e é bom que se reflita nisso sem ser numa lógica maniqueísta. É por isso. Já falei se calhar tempo. Não, mas sinal quando. Eu gostava de, pegando obviamente naquilo que o Dr. João Soares disse, e obviamente muita coisa, eu estou plenamente de acordo, eu só gostava de frisar aqui algumas ideias. A primeira é aquela questão da Crimeia. Efetivamente, a Rússia precisa da Crimeia para ter a saída para o mar, era assim no tempo do Império Soviético, e agora também tinha que ser. Eu falando com pessoas que conheço daquela região, muitas daquelas pessoas consideram-se russas, têm passaporte russo e, portanto, não houve ali uma alteração de paradigma para muitas daquelas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, o que é que nós estamos a assistir? Nós estamos a assistir a um regresso, a uma forma de mundo diferente daquela que tivemos nos últimos 20 anos após a queda do muro, que são com novos protagonistas. E eu acho que Putin tem sido um líder que tem sido negligenciado
na leitura da União Europeia e mesmo dos Estados Unidos. E acho que é negativo. Putin é um homem, do meu ponto de vista, extremamente inteligente. A maneira como ele respondeu àquela questão do assassino que o Biden lhe chamou foi muito inteligente, porque ele acabou por chamar a Biden, que era uma pessoa a quem ele desejava saúde, portanto, considerava que era alguém que lhe faltava algum tipo de saúde. Portanto, foi inteligente da maneira como colocou a questão e, ao mesmo tempo, também é um homem, como o João disse, do KGB. E é um homem que sabe as suas raízes. Está na net um pequenino, no YouTube, um pequenino filme em que ele vai à casa do seu orientador espiritual no KGB, um homem com 90 anos, e vai ao aniversário desse homem de 90 anos, leva mais 2 ou 3 pessoas que dá para perceber que devem ter sido o companhão de Ruth no KGB, e ele, portanto, faz ali, utiliza a inteligência emocional, portanto, e evidencia bem essa situação de pessoa inteligente. Ao mesmo tempo, nós vemos que ele está a recuperar a dimensão imperial da Rússia. Ele voltou a que a Rússia fosse respeitada pelo Concerto das Nações. Eu acho que isso é importante, ele pôs isto em cima da mesa e fez disto uma questão para ele fundamental, recuperar o orgulho de ser russo. Bom, a Europa continua a ter, quando digo Europa, a União Europeia, uma posição aqui que evidencia também a falta de preparação de alguns dos nossos líderes. E eu receio muito com a saída de cena da senhora Merkel, o que é que vem aí da Alemanha. Eu receio muito. Não é o perigo da Europa alemã, ou da Alemanha europeia, é quem vai ser a próxima liderança. Isso vai ser, quanto a mim, decisivo no meio desta pandemia, desta crise sanitária que estamos a viver. Esta vai ser uma coisa que nós temos que estar atentos. Ao mesmo tempo, na semana passada, o governo da Grã-Bretanha, do Reino Unido, alterou o seu conceito estratégico e decidiu uma coisa que há muito tempo que não acontecia, aumentar a sua capacidade nuclear. E, portanto, isto também demonstra que os ingleses estão, de certa maneira, preocupados com a falta de resposta da NATO e a estas alterações que estão a acontecer e, ao mesmo tempo, estão com muitas dúvidas sobre a administração americana. Joe Biden, para mim, é um homem que tem contra ele o problema do tempo, o problema da idade, e, portanto, não vai ser um líder que se vai conseguir afirmar, como, por exemplo, o Barack Obama conseguiu. E depois do tufão Trump, os Estados Unidos estão ainda à procura do seu posicionamento também geoestratégico. E depois foi aqui falado a questão de alguns espaços de antigos Estados que foram aliados da União Soviética, as guerras civis que tiveram. Aquele problema ali que o Dr. João Soares falou do Kosovo, aquele problema ali não está resolvido. Nós vamos ali ao Montenegro e vemos que, por exemplo, o Montenegro adota o euro como moeda, mas não faz parte, não tem da União Europeia, nem está sequer na zona euro. Portanto, há ali depois alguma ausência de liderança e alguma ausência de poder político, de responsabilidade política, à maneira que começamos a andar para aquele interior. E, portanto, temos aí também um outro problema para resolver, o problema do equilíbrio entre a União Europeia e esses Estados. Alguns querem entrar na União e estão com dificuldades. E este ressurgir da Rússia leva-nos a olhar depois para o Médio Oriente. A Rússia já chegou ao Médio Oriente. A questão da Síria voltou a reposicionar a Rússia. Portanto, o mundo, a questão também da aliança com a Turquia. A Rússia tem hoje uma aliança forte com a Turquia, um país da NATO, a quem os russos estão a vender armamento. E, portanto, esta aproximação e a maneira como a Europa tratou a Turquia nos últimos tempos também é motivo, do meu ponto de vista, de alguma preocupação para a maneira como vamos olhar para isto. E, ao mesmo tempo, nesta alteração do mundo, temos, efetivamente, o problema da China. A China, com esta questão da Rota da Seda, recentrou o seu posicionamento na ligação com a Europa e no diálogo com alguns Estados, por força das circunstâncias,
e tem deitado mão de um instrumento que as pessoas não têm valorizado muito junto das universidades, que é os Institutos Confúcio. Portanto, calmamente, a China tem estado a atuar desta maneira. Isto, obviamente, depois traz, eu falei há um bocadinho daquela questão da cibersegurança e dos ataques que são sucessivamente feitos, e na ontem foram expulsos 2 diplomatas russos da Bulgária, exatamente com a mesma acusação de interferência e de espionagem na área dos sistemas de informação do governo búlgaro. E, portanto, eu acho que isto vai, na minha visão, e obviamente não tendo uma leitura, e o João sabe que não tenho, maniqueísta das coisas, isto vai obrigar-nos, obviamente, a refletir um bocadinho se queremos a paz, a tal paz perpétua que o Kant nos falava na Europa, e que desde a Segunda Guerra Mundial, com exceção daquela escaramuça na Bósnia, nós temos conseguido manter. Mas eu ainda recentemente estive lá, estive em Sarajevo, e vi as marcas da guerra ainda muito visíveis e senti muito frágil toda aquela ordem, muito frágil. Isto é, em alguns sítios há o medo e o receio dos russos, a tal invasão dos russos, noutros sítios há o receio dos europeus. É evidente que na questão da Ucrânia, eu acho que a Europa e a NATO pressionaram uma coisa que a Rússia não queria aceitar. No tempo da Guerra Fria, nós sabíamos do papel importante dos chamados Estados neutros, a Áustria, a Suécia, a Finlândia, portanto, que serviam ali de tampões, e a Ucrânia é efetivamente o tampão entre a Europa e a Rússia. E parece-me que esta é uma questão que nós não podemos olhar para o lado, mas, sinceramente, e eu também gostava um bocadinho de ouvir o João sobre isso, era a questão da saída da Sra. Merkel de cena e de que maneira é que isso poderá alterar este equilíbrio na Europa, já que, por exemplo, na Síria, é evidente a presença dos russos, e com o que isso acontece, para alterar o equilíbrio também no Médio Oriente. Eu já agora, não sei se há alguém mais que nós estamos a moderar-nos a nós mesmos, se há mais alguém que quer falar alguma coisa, mas eu gostava de dizer que nós, portugueses, temos às vezes algum pudor, peço desculpa, em assumir aquilo que são as nossas mais-valias. Nós temos imensas mais-valias no plano internacional, e nas muitas andanças que eu fiz neste universo, lembro-me de ter percebido muito cedo e ter confirmado aquilo que eu já pensava, é que nós não conseguimos tirar partido do facto singular de sermos um povo que vive sem conflitos há uma data de anos, tirando o conflito colonial em que estivemos envolvidos durante 14 anos, nós não temos, e tirando a participação por razões muito pontuais no final da Primeira Guerra Mundial, quer a Europa, quer as nossas colónias africanas, nós não temos tido uma posição conflitual com os outros povos. Ao contrário, temos tido sempre uma posição pacífica. E, por outro lado, o exemplo da nossa revolução, transição democrática, também é um exemplo, como disse há pouco o Dr. António Tavares, que marcou muito não só as outras duas ditaduras de direita na Europa Ocidental, a Grécia e a Espanha, onde teve um papel que é reconhecido por todos, mas também as transições democráticas que se verificaram na Europa de Leste, pós-queda do muro, onde o nosso exemplo foi muito invocado e muito seguido de muitas maneiras, quer nos países que eram países autónomos da antiga União Soviética, que não saíram do território da União Soviética, quer em alguns dos que saíram do território da União Soviética. Eu lembro, por exemplo, na Geórgia e na Ucrânia, de quantas vezes os ouvi falar de nós e do que tinha representado a nossa Revolução Democrática. E porque nós temos que jogar essas cartas. Não é por acaso que nós temos, como secretário-geral das Nações Unidas, um cidadão português que é um cidadão destacado e que eu espero que agora, neste novo contexto, sem o antigo presidente dos Estados Unidos, que provavelmente me criou algumas dificuldades, ele possa assumir de outra maneira o seu papel e de uma forma muito mais empenhada, se conseguir, como espero que todos desejemos, um segundo mandato, que acho que é desejável para o mundo. Por outro lado, eu acho que a questão da Rússia e do relacionamento entre a Rússia e a NATO também é muito da nossa responsabilidade.
Sejamos sinceros. Eu sei que não é fácil no entendimento, mas em 2008, quando eu assumi a presidência da Assembleia Parlamentar da OSCE, conhecia aquela gente toda, nós tínhamos um português, que é um general português, que já está na reserva, mas que é um general brilhante, que é o general Carlos Branco, que era o responsável da NATO em Bruxelas pelo relacionamento com o Leste e com a Rússia e com o universo ex-soviético, e que fez imensos contactos e estava a estabelecer um clima em que os russos vinham participar em manobras militares, houve iniciativas conjuntas da mais diversa natureza. E eu acho que a NATO perdeu a oportunidade. Estou a dizer uma coisa que disse na altura, por exemplo, lembro de um debate que houve e que está gravado na Assembleia da República, quando foi da Cimeira da NATO em Lisboa. A Cimeira da NATO em Lisboa. Fizemos um debate entre parlamentares de todos os países da NATO. Na altura, quem dirigia a Assembleia Parlamentar da NATO era também um português, que era o meu camarada e amigo, já morreu, José Léo. E eu fui convidado a participar enquanto homem da OSCE. E disse-lhes, vocês não percam a oportunidade histórica de fazer o desafio à Rússia para entrar para a NATO de outra maneira, e entrar nem que seja numa fase preliminar. Porque nessa altura, a grande ameaça, que aliás continua a ser em larga medida, era o Estado Islâmico e o extremismo muçulmano. E os russos tinham tido mais mortes, vítimas do Estado Islâmico e do extremismo muçulmano, do que a Europa e os Estados Unidos, incluindo as vítimas do 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. E, no entanto, o velho esquema manicaísta da Guerra Fria impedia que... E os aparelhos militares também tinham muita dificuldade. Mas devo reconhecer também que os militares, nesse plano, foram melhores que os políticos no ativo. Isso eu não tenho a menor dúvida. E perdeu-se aí uma oportunidade. E isso também se prende com uma coisa que o Dr. Tavares sublinhou e que para mim também é muito importante, que é a questão da Turquia. A Turquia está numa deriva autocrática. Eu vi aquilo tudo de perto, no quadro da OSCE. Eu conheci o Erdogan quando ele ainda era primeiro-ministro. E tinha um ministro dos negócios estrangeiros que era um tipo fantástico, depois rompeu com ele, o Davutoglu, que depois foi primeiro-ministro já com ele como presidente. E aquilo teve uma deriva, porque sejamos sinceros, eles levaram uma tampa monumental da União Europeia, por razões que têm a ver com os interesses franceses e dos interesses dos alemães. Nunca houve uma política externa europeia séria. Há quantos anos é que não há alguém com quem nós todos nos identifiquemos que seja o representante da União Europeia no plano internacional? Esse é que é o grande problema. E nós, por razões de temer a concorrência que a Turquia nos faria no plano económico, o aparelho industrial e o aparelho produtivo que a Turquia nos fazia nessa altura, ou que se temia que fizesse nessa altura, não deixámos entrar a Turquia na União Europeia, quando devíamos ter deixado. E tínhamos evitado aquela deriva autocrática em que está o Erdogan, que ora joga de um lado, ora joga do outro. Ora deita um avião russo abaixo e zanga-se com o Putin, ora tem influências diferentes, eles têm interesses geoestratégicos completamente diferentes. Veja-se a Síria ou veja-se a Líbia. A Líbia é outro bom exemplo de como é que nós, eu não quero estar a dizer mal só de nós, porque eu sou desse lado, mas quer dizer, a maneira como o Ocidente se portou na Líbia, o Sr. Gaddafi era uma figura espantosa, não é? Mas foi recebido em todo o lado, em França, na Itália, em todo o lado, por chefes de todos os Estados da União Europeia, como uma grande personalidade, e montava a tenda. Ele que era mesmo, não era em sentido que ele montava a tenda e trazia o seu grupo de guardas pessoais femininas para fazerem as suas cópias, e depois acabou num cano de esgoto, nas condições em que nós sabemos. E se ainda se dissesse assim, porque há uma outra coisa que me parece muito importante, é que há uma canção de Salvador do Sérgio Godinho, ou de outro daqueles grandes cantores, que diz: para melhor está bem, para pior já basta assim. Deitar abaixo o Gaddafi em nome dos valores da primavera, para depois deixar o caos em que está a Líbia, é uma coisa absolutamente lamentável. E tem outros sítios onde o Erdogan e o Putin não jogam na mesma equipa. Agora, de facto, do ponto de vista geoestratégico, em termos de Médio Oriente, quem largou o Médio Oriente foi o Ocidente. E depois o Sr. Macron decide ir a Beirute quando disse que está na Gana. Eu não tenho nenhuma antipatia para o Macron, mas quer dizer, vai fazer o número de televisão e de mediático. E não pode ser isto a política da Europa. E aí estou inteiramente de acordo.
eu sou insuspeito em relação à senhora Merkel, não sou da família política dela, mas da mesma maneira que o Kohl, a senhora Merkel representou uma imensa mais-valia. E eu, que não sou homem de medos, também estou um bocado assustado com a ideia de quem é que a vai substituir na liderança. Porque na altura ouvimos muita gente, eu por acaso, felizmente, acho que nunca caí nessa deriva, dizia, é alemã, é preciso cuidar com os alemães, etc. Ela ainda por cima era alemã e tinha sido educada na Alemanha de Leste, curiosamente. Aliás, até se dizia, quando ela se encontrava com o presidente Putin, ou com o primeiro-ministro Putin, que a questão que se punha era saber qual era a língua em que eles falavam, porque ela fala bem russo, foi educada também com educação russa, e o Putin foi o chefe da KGB, o subchefe da KGB na Alemanha durante 8 ou 9 anos, porque deve falar alemão quase tão bem como nós falamos português. Agora, estas são realidades. A Turquia é um daqueles casos absolutamente... E a questão da NATO é outra questão que para mim é decisiva. Já não vamos a tempo de fazer propostas à Rússia, tendo tido as derivas que tivemos. Mas estivemos à beira, antes da guerra Azerbaijão-Rússia, e antes dos outros conflitos que envolveram quer a Geórgia, quer a Ucrânia, a Geórgia e a Ucrânia quiseram entrar para a NATO. E havia muitos países, e havia muitos poderes, incluindo uma parte do poder dos Estados Unidos, em Washington, que estavam dispostos a aceitar que a Geórgia e a Ucrânia tivessem entrado para a NATO, sem sequer se terem candidatado à União Europeia. Isto, repare, depois, quer a Ucrânia entrou naquelas convulsões, quer a Geórgia entrou numa guerra, se o artigo 5º, se eles fossem membros da NATO, iam invocar o artigo 5º e o que é que tinha acontecido? Isto não são coisas com as quais se possa brincar e não há dúvida que nós nessa matéria temos que ter alguma ponderação e usar os bons exemplos da gente sensata. Eu não sou nada complacente com as pessoas que não respeitam os direitos humanos, que não respeitam as liberdades fundamentais. Mas é preciso ter uma abordagem, na minha modesta opinião, é preciso ter uma abordagem diferente da lógica maniqueísta. Eu reconheço que o Dr. António Tavares não tem essa lógica maniqueísta. Eu tenho um grande amigo, que é o José Manuel Saraiva, foi um grande jornalista, está agora a viver no Luxemburgo, mandou hoje uma fotografia muito bonita do Rostropovich, quando caiu o muro, a tocar violoncelo à beira do muro para receber bem as pessoas que vinham do leste. E ele tinha nascido na Rússia e nessa altura vivia em França. E tomou um avião especial para poder chegar a Berlim na altura em que o muro estava a ser derrubado. O muro foi derrubado pelo povo, atenção. O muro foi derrubado pelo povo, não foi o resultado de uma negociação internacional, foi uma pressão popular muitíssimo forte e muitíssimo genuína. E ele estava a tocar o seu instrumento para acolher aqueles que nos procuravam. E é esse exemplo do Rostropovich que o José Manuel Saraiva hoje me lembrou, e bem, com essa imagem que eu invoco também para o nosso relacionamento com... Evidentemente que, claro, não ajuda, mas é preciso perceber, tem que haver uma explicação. Volta àquela história. Como é que um homem tão experiente, tão maduro como o Presidente Biden, com uma equipa tão madura e tão capaz e tão moderada como ele e a atual Vice-Presidente Kamala Harris, que eu também nunca cesse de invocar, como é que ele comete aquela suadizante gafe que não é possível. Não é possível, porque a experiência de dizer, mesmo que seja uma resposta acidentalmente política, o outro é um assassino, e depois o outro, olha aquela bofetada de luva branca que o Dr. António Tavares ali disse, bem, eu desejo boa saúde para continuar a sua vida. Em matéria de os cemitérios, como diziam há uns anos, os cemitérios estão cheios de bons aliados dos americanos. Os americanos já deixaram cair muito, eu não tenho a menor dúvida sobre a dívida que nós temos com eles. E quero que ela aumente ainda mais. Não é? Porque eles também têm uma dívida externa e têm um déficit gigantesco. Não é exemplo para ninguém. Eu sou um fã dos Estados Unidos e gosto muito e nunca tive medo que a deriva do Trump, que foi uma deriva muito séria, se transformasse numa deriva irreversível. Isso acho que é completamente impossível num sistema como o sistema americano. É muito estranho para nós, quando lá vamos pela primeira vez vê-lo por dentro, mas que de facto é um sistema
genuinamente democrático e com muitos poderes e contrapoderes que impedem essas derivas totalitárias radicais. Mas é preciso ver que, quer de um lado, quer do outro, os cemitérios têm muita gente que foi muito amiga, quer dos russos, quer dos americanos, e que morreu abandonada. E aí nós também podemos ser um exemplo. Nós não abandonamos ninguém, nem temos vergonha da nossa história. Agora há uns tipos que à esquerda e à direita nos querem dar lições, dizer que não assumimos a nossa história e que temos vergonha. Eu não tenho vergonha nenhuma, sou um homem de esquerda, sempre fui, mas tenho muita honra em ser português e reconheço e revejo-me no essencial da nossa história. Também fizemos erros, como é óbvio. Não é evidente. Mas, João, se me permite, nós estamos a ver tanta gente e gente tão qualificada, eu não sei. Mas eu já passo a palavra aos nossos moderadores. Eu só queria fazer um pequeno comentário, que era o seguinte. Neste momento já está confirmado que o Joe Biden vai participar na reunião do Conselho Europeu, e isso é bom, é positivo, porque ajuda ao diálogo. Mas penso que, acima de tudo, e é esse o receio que eu tenho, é que eu acho que aquela atitude do Joe Biden teve muito a ver para consumo interno dos Estados Unidos. Eu acho que talvez aquilo só se compreende para consumo interno, para dar resposta a alguns setores que poderão estar na política americana a endurecer as posições para o Trump, porque se nós víssemos como correu, e tivemos essa oportunidade, que eu acho também que é histórica, o encontro entre as diplomacias americana e chinesa no Alasca, à questão dos direitos humanos que os americanos colocaram aos chineses, os chineses devolveram-lhes também com a questão das perseguições aos negros e aos asiáticos nos Estados Unidos. E, portanto, retiraram, de certa maneira, eu acho que até de uma forma inteligente, esse discurso dos direitos humanos aos Estados Unidos. O que eu acho que isso quer dizer é que nós temos que encontrar uma nova linguagem na política internacional que permita evitar, outra vez, a criação de mais muros. E acho que aqui um diplomata a quem o Stalin um dia perguntou quantas divisões ele tinha, que é o Papa, tem aqui tido uma atitude extremamente interessante ao aproximar-se, ir, como foi ao Iraque, e dialogar com uma visão ecuménica das religiões. Eu acho que é um exemplo que muitos dos líderes internacionais, principalmente aqueles que do lado da União Europeia, deveriam empenhar-se nesta busca constante do diálogo. Eu acho que é preciso diálogo constante na comunidade internacional. Aquilo que foi a entrada do Joe Biden, sinceramente, eu acho que foi infeliz, porque acho que ele poderia ter entrado de uma outra maneira mais inteligente, para evitar aquilo que uma vez o Ronald Reagan disse, que era: o Sr. Gorbachev deita abaixo este muro. O muro foi deitado abaixo, foi pelo povo, mas para o povo deitar abaixo o muro teve que haver condições políticas, não é? Parece-me a mim que aqui neste domínio, e acho que ficou claro, e o João Soares tem uma experiência muito grande disto, que a globalização hoje e a maneira como olhamos para a economia já não nos deixa pensar a política como era nos anos 60 do século XX, uns de um lado e outros do outro. Portanto, eu acho que isso acabou, e acho que o tempo que também que os Estados Unidos eram a única polícia do mundo também terminou. E, portanto, acho que agora vamos ter que nos habituar a conviver uns com os outros, e acho que aí Portugal, e para também aceitar o seu repto, tem um papel importante, porque nós temos aqui capacidade para fazer o diálogo com os Estados Unidos no quadro da NATO, o diálogo com a Inglaterra no quadro da grande e velha aliança anglo-portuguesa, o quadro também de relação com a China, fruto do nosso papel naquela parte do mundo, até com a Índia também, que eu acho que é algo que também não falámos aqui muito porque não deu, não podíamos falar de tudo, mas efetivamente esta visão e esta leitura acho que nos ajuda, e por isso não há impedimento que temos o nosso querido amigo António Guterres na função em que está, porque efetivamente é tal capacidade que nós temos de poder dialogar, e eu acho que é preciso diálogo aqui. E agora com isto eu era capaz de passar a palavra aos nossos moderadores para a parte seguinte, não sei. Não sei se o Rui Costa quer.
Muito obrigado, senhores doutores. Não, desde logo, fica também aqui o registro de se alguém da assistência, do público, que nos acompanha, pretender colocar alguma questão, algum comentário, temos o chat em que o poderão fazer, ou de outra forma, levantando a mão, de maneira que possam também os nossos convidados continuar nesse sentido. Ou mesmo, naturalmente, perguntando aos senhores, aos seus doutores, se terão alguma outra questão que gostassem de levantar. Eu quase que permitiria só mesmo... Doutor não é comigo, eu não gosto da designação de doutor. Eu ia pedir só para ir buscar um copo de água, mas fico a ouvir tudo e são 5 segundos. Estou sem água, se me derem licença, tapo nada, mas estou a ouvir tudo o que estiverem a dizer e era bom que houvesse alguém do público que dissesse também alguma coisa, porque estamos a ver aqui algumas pessoas que têm estado desde o início. Presumo que não todas. Muito bem. Julgo que há aqui uma questão de Pedro Sousa, do público, que eu não estou a conseguir visualizar, mas se houver forma de a vermos, ou quiser colocar a questão diretamente, pedia só apoio nesse sentido. Bem, eu posso colocar essa questão. Conseguirem ouvir? Muito bem. Eu posso? Pode sim, Sr. Doutor. Mas a minha questão era também em termos de questão para as questões climáticas, em termos de ordem global. Temos a oportunidade às soluções permanentes, ao estilo que estamos a ter com a questão pandémica atual, ou esses estados são permanentes, como a Agamben e o Soberano Carlos V, são soluções sistemáticas, principalmente quando não são iniciadas essas coisas. Como tal, será uma nova forma de colaboração global a solução? Ou pelo contrário, queremos precisamente blocos como China, Rússia, União Europeia, Estados Unidos, etc., nos seus hard, soft power, a exercitar os seus potenciais conflitos, principalmente pelos recursos a nível global, com este advento da aceleração tecnológica que vai precisar desses recursos. E a minha questão. Se me perceberem bem, eu pus no chat e está lá descrito. Não me ouviram bem. Obrigado. Eu tive dificuldades em ouvir algumas coisas. Eu posso procurar repetir se ajudar dentro de podem ler, tem a ver com as soluções, o que é que os senhores prevêem em termos de solução para as questões climáticas, em termos de ordem global. Deveremos a continuidade dos Estados de exceção ao mesmo estilo que temos tido em questões da pandemia atual? Doutor António Tavares, quer dizer alguma coisa ou deixa que eu diga? Eu posso tentar rapidamente dar a minha opinião sobre esta matéria. Eu penso que a questão da pandemia foi um exemplo de que faltou aqui uma estrutura de gestão de crises. Portanto, a gestão de crises não correu muito bem. Portanto, faltou diálogo. A própria Organização Mundial de Saúde não se conseguiu impor ao nível desta gestão da crise e, portanto, a pandemia. E daí que cada um dos Estados tenta resolver os seus problemas rapidamente. A Europa, obviamente, procurou dar uma resposta conjunta. Houve uma boa resposta também conjunta da parte da competência científica. As pessoas sentaram-se todas à mesa, laboratórios, empresas, cientistas, investigadores, e, portanto, tentaram encontrar uma resposta rápida. E daí esta coisa magnífica de termos já a vacina quase ao fim de um ano. É evidente que esta questão das alterações climáticas dependem muito, do meu ponto de vista, do papel dos Estados, e dos Estados com grande significado. O que é que valerá um tratado como o Tratado de Paris se os Estados Unidos não estiverem lá, se a China não estiver lá, se a Índia não estiver lá? Os grandes poluidores mundiais têm que lá estar. Falar de alterações climáticas, provavelmente, e esperar que Portugal
possa contribuir para o problema, eu acho que não faz sentido. É evidente que e isto que aconteceu com Donald Trump, que tirou os Estados Unidos do Tratado de Paris, e agora com Biden, que faz os Estados Unidos regressar ao Tratado de Paris, isto é extremamente importante, que ainda indica uma pessoa como John Kerry para liderar o dossiê das alterações climáticas, deu um sinal muito, muito forte. Agora é importante também que se consiga trazer para esta mesa a China e a Índia. O que nós temos visto muitas vezes na televisão é as imagens das cidades chinesas outra vez com o regresso à atividade e à normalidade, entre aspas, completamente com níveis de poluição muito grandes. Há um bocadinho também, o Pedro Sousa falava na questão do hard power, do soft power e dos recursos naturais. É evidente que esta questão dos recursos naturais vai ser muito importante e nós vemos as questões, por exemplo, do lítio, das terras raras, tudo isso são situações que se vão pôr na agenda política e que vão causar, em termos de recursos, novos apetites, como aconteceu no passado, quando foi com o petróleo e com outros recursos naturais. Dá a palavra agora ao João. Com muito gosto. Eu acho que a questão das alterações climáticas e da poluição, etc., e do respeito pela atmosfera e pela natureza, também marca mais uma vez, na minha opinião, não sou nem de perto nem de longe alguém especializado nessa matéria, mas tenho seguido, na medida que é possível, a diferença muito significativa entre a China e a Rússia. Ou, se quiserem, a China e o conjunto dos países, com uma ou outra exceção, que fizeram parte da antiga União Soviética ou da órbita da antiga União Soviética. E, portanto, deixemos de lado os 3 pequenos Estados bálticos que são parte da União Europeia. A União Europeia tem as limitações que nós sabemos, mas a China, ao contrário do que disse o Dr. António Tavares, as indicações que eu tenho tido é que tem estado a fazer um esforço muito significativo. E houve uma redução muito, muito substantiva de tudo o que tem a ver com a poluição e com o desgaste da natureza nos últimos 10 anos, 15 anos na China. Eu estive há 2 anos, estive convidado, só estive em Macau e em Hong Kong, mas pedi que me fizessem lá 2 ou 3 briefings, e temos gente muito boa, de quem às vezes não tiramos partido, nós portugueses, em Macau ainda, que tem uma ligação afetiva connosco importantíssima, e não apenas afetiva, e o esforço que eles fizeram do ponto de vista ambiental e do ponto de vista das condições de vida é uma coisa absolutamente impressionante. Tá? E eu, se nunca fui comunista, muito menos fui pró-chinês ou pró-maoísta, ao contrário de muita gente da minha geração. E tenho respeito por quem por isso também deu às vezes, até houve casos em que deram a vida. Não muitos, mas deram. Agora, a verdade é esta, quer dizer, a China teve um avanço imenso, imenso nesta matéria. E aqueles países, tudo o que eu fui vendo enquanto lá andei lá há relativamente pouco tempo, era um desastre completo do ponto de vista ecológico. Pois também há ali o desequilíbrio que tem que ver com o nuclear. Quer dizer, os 3 grandes acidentes nucleares tiveram lugar, um na antiga União Soviética, na Ucrânia, que é de Chernobyl, que ainda está em parte por resolver. Estiveram lá portugueses e contribuíram para a construção das campânulas de betão que foram construídas sobre aquela tragédia, e depois houve um dos Estados Unidos que foi controlado com relativa facilidade, e houve agora no Japão. Portanto, isso foi a questão de o que é que vamos fazer com o nuclear. Eu devo dizer que há uns anos achava que o nuclear, apesar de tudo, talvez fosse gerível, porque do ponto de vista da poluição, sem ter a ver com as questões dos resíduos, do ponto de vista da poluição, era a energia que nos afetava. Os franceses são os campeões do nuclear na Europa Ocidental, mas temos que pensar nisso. E a Europa Ocidental, também, não tem feito os progressos que, eventualmente, poderia ter feito no que diz respeito às questões do ambiente. Agora, sinceramente, eu acho que não há alternativa que não seja o diálogo e a concertação entre todos. E, obviamente, que a Rússia também tem que fazer parte deste diálogo, sob pena de nada fazer sentido. E não passarmos de proclamações que, ainda por
cima, acirram cada vez mais a lógica manicaísta. E nessa lógica manicaísta não há nada de positivo que se possa construir. Esse é que é o meu ponto, no que respeita a esta matéria. E nós, Europa, também temos que dar sinais muito significativos. Os Estados Unidos, com a eleição de Joe Biden e Kamala Harris, deram um sinal muito significativo. E a reentrada no Tratado de Paris é um exemplo muito significativo, e não é só simbólico. Tem uma realidade efetiva que não pode deixar de traduzir-se em ação. Mas, como em tudo na política, nós estamos habituados a isto, até nos nossos próprios partidos, que são dois grandes partidos políticos portugueses, habituados a uma coisa são as declarações formais, algumas muito bonitas, com oratórias deslumbrantes, e outra coisa são depois as ações práticas que traduzem em algo de concreto. Eu lembro quando fui autarca em Lisboa, e gostei muito de ser autarca, se falava do direito constitucional à casa, mas ainda havia 20 mil pessoas, 20 mil famílias a viver em barracas, e nós conseguimos dar uma casa a cada uma das pessoas que vivem em barracas. E esse exemplo é um exemplo significativo. É preciso resolver os problemas e resolvê-los num quadro que garanta depois o exercício capaz dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. E na comunidade internacional isso vai ter que ser cada vez mais assim. E nós já vimos isso nos vários exemplos que falámos. Nos vários exemplos que falámos. Eu li há muitos anos um livro recomendado por um velho amigo, companheiro de trabalho, que é o Dr. Nuno Paixão, que é um grande quadro da Assembleia da República, do quadro da Assembleia da República, e tem responsabilidades, agora tem responsabilidades na unidade de missão para a extensão da nossa plataforma continental, e que me recomendou um grande autor soviético, a designação na altura, que está muito bem traduzido em português, que é um homem que se chama Vassili Grossman, e que escreveu 2 ou 3 livros que são marcantes e que estão muito bem traduzidos em português, e um deles que é um romance absolutamente excepcional, que se chama Vida e Destino. Vale a pena ler, ainda por cima, porque depois eu cito não para falar, só para vos abrir o apetite para a leitura, aos que ainda não leram, porque ele tem sido muito lido, porque a história dele é uma história absolutamente fantástica. Eu nunca me canso de agradecer ao Nuno Paixão quando me recomendou a leitura, porque eu nunca tinha ouvido falar dele, naquelas andanças que nós fizemos por leste. Ele é um homem que, como jornalista, ele é um homem de família judia, nascida na Ucrânia, portanto, na União Soviética, e que vai como jornalista, um jornalista capaz, no tempo do Stalin, evidentemente, para a Segunda Grande Guerra. E é um dos primeiros a chegar entre as tropas soviéticas, por exemplo, a Auschwitz. Auschwitz foi libertada em janeiro de 1945 pelas forças soviéticas que chegaram. Só lá estavam os poucos restantes que tinham sido abandonados pelos SS, quando viram aqueles que ainda podiam andar, chamadas marchas da morte, para os campos alemães, entre os quais, entre os sobreviventes, ficou o Primo Levi, das obras mais importantes para mim sobre Auschwitz. Mas o Vassili Grossman chega lá e, aliás, fez reportagens sobre fantásticas, escreveu 2 ou 3 romances que não foram publicados. E quando o Stalin morre, e depois veio o 20º Congresso, e o Khrushchev denuncia os crimes do Stalin, o Vassili Grossman, evidentemente, uma máquina de escrever era um instrumento subversivo na antiga União Soviética dos anos 50. Máquinas de fotocópias era uma coisa que não existia, nem para membros do Comitê Central. Isso era ultra subversivo, não havia copiógrafos, não havia nada, tudo era propriedade do Estado e tudo estava absolutamente controlado pelo princípio. E eu só tinha um exemplar do livro de um romance, que é um romance com 500 páginas que tinha escrito. E quando houve o Khrushchev e sente os novos tempos e a abertura, vai à Academia de Escritores da União Soviética, de que era membro, já tinha obras publicadas, mas que eram obras, digamos, mais inocentes nessa perspectiva, e diz, vê se me podiam publicar este romance. E eles dizem, dá cá o romance que a gente vai ver. E claro, o romance acabou confiscado pelo KGB já nos anos 53 ou 54, e ele entretanto morreu. E morreu com a tristeza de pensar que o livro nunca seria publicado. Agora, acontece, eu não estou a fazer propaganda do KGB, não tenho nenhuma proximidade com o partido, mas acontece que eles guardavam os papéis todos.
E, portanto, quando se chega ao Gorbachev e vem a Glasnost e a abertura, alguém pega no manuscrito que lá estava, não sei se numa gaveta, se num armário, numa caixa, se num cofre, se numa cave, e entrega aquilo a alguém que entrega a uma editora ocidental. Eu acho que isto é um ato de justiça fantástico, que ao mesmo tempo nos faz pensar que as coisas mudam. E é nessa perspectiva que temos de trabalhar. É nessa perspectiva que temos de trabalhar. É como a memória do Vassili Grossman, um grande escritor ucraniano, soviético, se quiserem, também tem que ver com esta lição que o seu romance nos dá e o percurso que o seu romance nos deu. Mas não há público a querer. Temos pouco público, se calhar, e portanto. Estamos com um público razoável. Agora, provavelmente é muito tímido. Parece que sim, eu não. Doutor Rivelar, estou a ver aqui, não quero dizer. Alguém que é um mestre. Ainda no sábado ouvi uma coisa tão tocante que fez. Também numa videoconferência sobre a minha mãe. Se calhar não nos estamos a ouvir todos uns aos outros. Agora talvez seja a mão. Está uma pessoa a levantar a mão, Rui. Rui Costa. Rui Cruz, perdão. Sim, é novamente Pedro Sousa que coloca uma questão que diz que sobre possível uma outra questão gostaria de perguntar como prevêem a ação da União Europeia em termos de guerra híbrida e poder geopolítico, porque aparatam face a outros grandes blocos da União Europeia e padece neste aspecto principalmente de guerra de informação económica, como o exemplo a China tem feito nestas décadas recentes. Por outro lado, para termos uma domesticação dos Estados Unidos que, em probabilidade, nos impede de ação soberana e, por outro, não apresentamos efetivamente uma ação coordenada, mas antes supremacia dos maiores países da União, a exemplo da Alemanha e da França, levarem a sua avante desordenadamente, a exemplo, podemos ver a situação atual do Covid e planos de vacinação, podemos melhorar este aspecto. É também aqui uma reflexão que fica. E eu naturalmente deixaria a palavra que ao Sr. João Soares, ao Sr. António Tovar e à Sra. Ana Pinho, naturalmente se puderem. Desta vez eu há bocado houve uma coisa que o Dr. António Tavares disse que eu me esqueci de comentar. Eu acho que, sendo que o processo das vacinas, infelizmente, não foi conduzido como eventualmente poderia, nomeadamente no que tem a ver com o fabrico e com o cumprimento dos prazos com que os laboratórios estavam conhecidos, há que olhar para o lado positivo. Eu estou à espera da minha vacina e com toda a tranquilidade. Estou sem nenhuma impaciência. Eu já vi que há muitos comentadores que já esperavam ter sido vacinados e que às vezes traduzem o seu medo e o seu temor em relação ao facto de não terem sido vacinados em comentários mais ácidos sobre o processo. Eu tenho uma imensa confiança no Sr. Almirante, que é hoje o responsável nacional pelo processo das vacinas. É uma confiança que não tinha no anterior. Foi absolutamente lamentável abandonar aquela tarefa naquele contexto. Eu conheço o Sr. Almirante, desde que ele era responsável pelos nossos submarinos, e é um grande marinheiro, e acho que se sente já a qualidade do trabalho que está a ser feito. Agora, há aqui um problema de fundo, e também tenho, a partir de um respeito instintivo e pelo que tenho visto fazer pela senhora Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, tem sido absolutamente admirável, tem feito discursos absolutamente admiráveis, mas de facto aquele processo negocial infelizmente não correu bem. E nós fomos ultrapassados pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, que tirou partido do facto de ter saído do Brexit. Isso é que me deixa tristíssimo. Eu sou dos que ainda acreditam ferventemente no processo europeu, ver aquele Johnson e Johnson a fazer aquelas tropecias e tirar partido de conseguir passar à frente da União Europeia nas vacinas, vai muito. Agora, do outro lado, isso ainda é mais importante que o processo das vacinas, do fabrico das vacinas. Há que ver o lado positivo, e o Dr. António Tavares sublinhou. Quer dizer, a ciência europeia teve aqui um papel muito importante. E o contributo financeiro dos vários países, dos vários Estados e da União Europeia é um contributo muitíssimo significativo. E, por outro lado, também há um contraste que é óbvio, mesmo para os mais jovens, não é o nosso caso, infelizmente. Mas
entre esta crise e a crise de 2008-2009. Nós vimos o que foi a tragédia de 2008-2009 e a tragédia porque passou a Grécia e, em alguma medida, nos fizeram passar a nós, aos irlandeses e aos gregos. Foi uma situação absolutamente humilhante. E desta vez a União Europeia, penso que vacinada, se me permitem a expressão, pelo que tinha acontecido em 2008, 2009, e muito, em larga medida, graças à postura da senhora Merkel, da chanceler alemã, teve uma posição completamente diferente. E hoje há muita gente a dizer, os nossos impostos e tal. Os recursos que nos vêm da União Europeia é que nos têm valido. O que é que seria se nós não estivéssemos na União Europeia hoje? Quer dizer, é muito fácil fazer aquelas críticas, às vezes pseudonacionalistas e chauvinistas que eles fazem. Mas a verdade é essa. Quer dizer, nós vivemos na União Europeia uma boa parte das coisas, como aliás, esta crise também demonstrou, por um lado, a qualidade do nosso sistema de saúde e, por outro lado, a sua capacidade de resposta, que é uma coisa absolutamente impressionante. Claro que os privados devem participar, evidentemente que sim, claro que as farmácias agora no processo da vacina. Agora, é lamentável que a União Europeia, tendo financiado a investigação, tendo permitido e estimulado a investigação extremamente rápida da vacina, tendo uma boa parte das unidades industriais que produzem vacinas instaladas no seu território, não tenha cuidado de garantir que as vacinas suficientes para a população da União Europeia e para o terceiro mundo, a quem também temos a obrigação de ajudar, vão ser produzidas em tempo útil e que outros nos passassem à frente. Porque a primeira fase, que foi a fase das máscaras e dos instrumentos de apoio respiratório, foi absolutamente lamentável. Eu lembro-me de ver um quadro veterano da Mossad, formado da Mossad, que aquilo lembrava os piores tempos do conflito. Os turcos, por exemplo, tinham um avião a passar com máscaras e com ventiladores para a Espanha, um avião que não era turco e que fez uma escala entre a China e Madrid, salvo erro, ou outra cidade europeia, na Turquia. Não sei se foi em Ankara, se foi em Istambul. Os turcos agarraram, o Erdogan agarrou o avião e disse: as máscaras não saem daqui, os ventiladores também não saem daqui. Chegámos a este ponto e vimos o que é que se passou. Então, as coisas melhoraram significativamente. Eu tenho confiança que, apesar de tudo, e também, em larga medida, graças à presidência portuguesa. Tenho dúvida que o nosso primeiro-ministro, António Costa, vai revelar mais, tem revelado e vai continuar a revelar as suas capacidades negociais e o seu talento. Isto não é propaganda política ou partidária. Isto também não quer dizer nada, o Dr. Tavares esteja tranquilo, isto não quer dizer nada quanto ao futuro. Evidentemente, todos nós sabemos, e o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa tem invocado muitas vezes, eu acho que o António Costa ainda não o disse, que o Churchill perdeu as eleições logo a seguir à guerra. É uma daquelas ironias da história das mais espantosas que eu conheço. Portanto, agora, o Primeiro-Ministro tem-se portado muito bem e no quadro da presidência portuguesa da União Europeia também ainda há mais para fazer e eu tenho certeza que vão fazer, e ainda por cima garantindo esta sintonia ou esta consonância estratégica que tem havido com o Presidente da República. Também nessa matéria temos que reconhecer que as coisas melhoraram muito. Não quero ofender ninguém, mas se tivéssemos outro presidente, como já tivemos, e se tivéssemos outro primeiro-ministro, se calhar as coisas não estavam a correr tão bem. Em 2008, 2009, e depois, o que se passou a seguir, também não fomos tão felizes. Portanto, vamos esperar tranquilamente e vamos fazer o que está ao nosso alcance. Isto passa tudo muito por nós. Também nas questões do ambiente. Eu lembro quando era autarca, já agora para responderem mais, deixar uma nota ao jornalista do Público que fez a questão, nós gostávamos de dizer, era uma frase original, portanto, que uma cidade, as cidades mais limpas não são aquelas que se limpam mais vezes, são aquelas que as pessoas sujam menos. É bom que elas sejam limpas, portanto é preciso ter a noção disso, não é? Bom, eu dava só dois pequenos contributos, já que o João Soares acabou, de certa maneira, por
responder, e eu me identifico, obviamente, com muitas das coisas que disse, que tem a ver com o papel da presença portuguesa. A presença portuguesa tem tido aquela preocupação que é sempre inerente, não pôde avançar com uma nova cimeira União Europeia-África, por força de várias contingências, mas temos, por exemplo, escrita uma cimeira entre a União Europeia e a Índia, que eu acho que vai ser muito importante do ponto de vista geoestratégico, que curiosamente pode ajudar também ao papel de Portugal no diálogo com a Índia. A Índia ficou de fora daquele grande acordo económico que envolveu os países ASEAN, a China, a Nova Zelândia, a Austrália. A Índia ficou de fora e, portanto, Portugal pode ter aqui um papel importante, e a própria ascendência do nosso Primeiro-Ministro pode ajudar nesse domínio também da política dos afetos, que também foi caracterizada pelo João em relação ao papel do Presidente da República e do Primeiro-Ministro, porque é importante que haja aqui equilíbrio e cooperação estratégica e solidariedade estratégica para que as coisas consigam chegar aos nossos objetivos. É evidente que na Europa o eixo Berlim-Paris tem um papel muito importante. A dimensão demográfica dos dois países, a dimensão económica, é inevitável que arrasta. Agora, a Europa, tal como o Jacques Delors disse uma vez, não pode ser feita a duas velocidades. Ela tem que ser uma Europa de integração e inclusiva. E penso que aí Portugal tem dado um bom papel e tem ajudado também nesse domínio. É evidente que aquela questão que levanta depois da tal guerra híbrida, questões da informação, questões da economia, isso tem muito a ver também com o plano da organização das economias e das políticas comerciais dos grandes blocos que são formados no mundo, e aí Portugal tem que estar no bloco da União Europeia, porque essa é que é a resposta que nos pode ajudar a estarmos em cima da mesa. Mas, como também já foi aqui dito, não renegando, obviamente, a nossa história, mas fazendo apelo a um personagem que até nos livrinhos do Tintim aparecia, o Oliveira da Figueira. Há sempre um português em todo lado, e, portanto, esse português tem essa capacidade comercial e essa capacidade de interação. É um português que nós entendemos que hoje está mais bem preparado, consegue compreender melhor o mundo e consegue, obviamente, passar uma ideia que a diplomacia já não é só a diplomacia política, é também a diplomacia económica, não é tanto a diplomacia do hard power, da guerra, mas é a diplomacia do diálogo, e essa eu acho que nós temos aqui um papel importante. E ao bocado o João falou, eu também estive em Macau e senti exatamente isso, mas embora nós compreendemos que as relações não são fáceis, mas eu lembro-me que um dirigente chinês me disse a mim uma coisa que me marcou, que ele disse: nós com os ingleses festejamos ou celebramos com o whisky, nós com os portugueses celebramos com o vinho do Porto. Portanto, entre uma bebida amarga e uma bebida doce, acho que está tudo aqui dito, e, portanto, era só isto que eu gostava também de acrescentar à questão do Pedro Sousa. Posso? Eu julgo... posso falar? Claro, por favor. Eu queria apenas, e muito, muito brevemente, agradecer muito aos dois oradores de hoje, o Dr. João Soares e o Dr. António Tavares, que nos brindaram com uma interessantíssima conversa, muito interessante mesmo, sobre um tema de importância fundamental para o futuro da Europa, para o futuro de todos nós, para o futuro do mundo e, em especial, para o futuro da Europa, que às vezes os momentos que vivemos ficam um pouco mais esquecida, mas que é um tema, enfim, fundamental. São os dois grandes amigos de Serralves, a quem eu gostava de aproveitar a ocasião para agradecer todo o apoio e presença próxima na vida desta fundação. O Dr. António Tavares muitas vezes acompanha as diversas iniciativas de Serralves, acompanhava muitíssimas vezes quando as podíamos fazer presencialmente. Agora que só nos podemos ver assim, fico contente que também tenha estado aqui hoje. E que, como provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, tem uma parceria próxima com esta fundação, que já teve vários momentos, várias iniciativas, incluindo várias exposições conjuntas que tivemos um enorme gosto em organizar em parceria. Ao Dr. João Soares,
Ministro da Cultura, quando o Conselho de Administração, que neste momento está em funções, entrou em função em 2016. Devemos-lhe muito, imenso, realmente. Em especial, muitas coisas, mas ficar-lhe-emos eternamente reconhecidos por ter sido nós encerrados, por ter sido ela sugerir que a exposição inicial de Miró se realizasse nesta fundação. Exposição que teve, como sabemos, um grande sucesso e que mostrou ao público a enorme valia desta importante coleção, que felizmente ficou em Portugal e era o objetivo do Dr. João Soares e que foi amplamente conseguido, sendo que essa exposição depois desencadeou todo o processo que culminou no depósito desta importantíssima coleção, que hoje em dia é algo já absolutamente aceite. Na altura havia muitas questões, as pessoas não conheciam bem a coleção e, portanto, o facto de a termos exposto e do Dr. João Soares, e esta ideia partiu do Dr. João Soares, permitiu o público português, não só o público de todo o mundo, mas começando pelo português, percebesse a importância de manter essa coleção em Portugal, algo que aconteceu. E, neste momento, ela está em depósito na coleção de Serralves. Ela foi, entretanto, já exposta em várias exposições, fora e dentro de Serralves, e nomeadamente no estrangeiro, sempre com enorme sucesso. Temos até, neste momento, um pedido para que ela seja exposta até fora do continente europeu e vai voltar a ser exposta na Casa de Serralves muito brevemente, após o término das obras que neste momento estão a ser, as obras de conservação que estão a ser efetuadas. Por isso, eu queria agradecer-lhe muitíssimo, mais uma vez, e de forma eternamente reconhecida. E muito obrigada aos dois pela participação nesta conversa tão interessante. Se calhar eu vou fazer as vezes do Rui Costa, porque para ele não ter que intervir só para anunciar a conferência da manhã. Como o Rui disse no início, estas conversas são diárias, de segunda a sexta, e sobre temas muito diferentes. Enfim, não só sobre reflexão sobre temas importantes, mas várias coisas mais específicas da arte contemporânea, da arquitetura, da paisagem, enfim, do cinema. Amanhã é uma conversa sobre cinema entre a Regina Guimarães e António Preto, sob o título Manuel de Oliveira, Inventor de Formas. Por isso, muitíssimo obrigada aos dois oradores, muito obrigada a todos os que estiveram presentes nesta conversa de hoje. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana, Boa noite. pelas simpáticas palavras. Muito obrigado.